Olá! Que tal fazermos esse macaquinho sem pernas? Eu conheço com o nome de macaquinho sem pernas, outros chamam de body. É uma peça feita somente em máquina, usando a lã cristal, com mangas compridas cava raglan, botãozinho com abertura atrás, decotinho redondo. Vamos trabalhar? Coloquei na máquina 20 pontos, enlaço as agulhas e vou fazer o macaquinho sem perna do final para cima. Então, essa é a base dele entre pernas. Mantenho regulagem 6. A cava da perna vai ser aumentado na lateral, 1 ponto a cada 2 carreiras. Então, para isso, eu preciso já colocar um pente com peso, porque eu não vou poder ficar erguendo as agulhas aqui. A opção aqui de fazer o aumento interno, ou simplesmente puxando a agulha lateralmente. É esse que eu vou fazer agora. Aumento 1 ponto de cada lado. E para essas agulhas, principalmente da esquerda, pegarem um ponto toda vez que eu passo, eu já chamo as agulhas vizinhas todas para cima. Então, aumento 1 ponto de cada lado. E vou fazer listinhas também. Continuo aumentando e fazendo a lista. Eu vou fazer 8 carreiras de cor principal, que é a verde, e 2 carreiras de lista branca. Olha, ele mesmo erguendo, ele não pega. Então, sempre verificar para que esse ponto que foi aumentado trabalhe na carreira dele. Porque a cada carreira eu estou chamando mais uma agulha para trabalho. E se essa não pegou, a próxima também não vai pegar. A cada 8 carreiras, faço nova listinha. E eu vou fazendo esses aumentos até completar 60 carreiras. Chegando em 60 carreiras, eu já vou ter, no trabalho total, 80 pontos chamados para o trabalho do corpo. Então, vou aumentando 1 ponto de cada lado até 60 carreiras. Isso, chegando em 60 carreiras, depois eu sigo reto, sem aumentos, sem diminuições. Então, ele vai ser um corpinho reto, mas a cava vai ser bem pronunciada, uma cava bem aumentada, porque 1 ponto de cada lado a cada 2 carreiras, ele aumenta bastante, ok? Já tenho 60 carreiras, 80 pontos na máquina. Zero meu marcador de carreiras e agora eu vou até a quantia de 84 carreiras reto. Continuo fazendo listas, mas vou somente reto, não aumento nem diminuo.
Cheguei em 10 carreiras, agora vou dividir o trabalho pela metade. Aqui eu tenho bem centralizado, então, do 0 para a esquerda eu deixo em suspenso. Porém, antes disso, eu vou fazer a marcação para fazer o acabamento nas costas, que vai ter uma abertura nas costas com acabamento. Então, transporto para o lado um ponto, refaço ele nele mesmo, transporto novamente. Então, eu deixei do lado direito 2 pontos diminuídos. Mesma coisa do lado esquerdo. Transporto um, refaço ele com o ponto que recebeu e transporto novamente. Tendo, então, 4 agulhas vagas no meio. Carro em suspenso, porque eu vou trabalhar só com o lado de cá. Continuando a fazer diminuições. As diminuições eu estou fazendo com o transportador de 3 e 2. Levo 3 pontos para o lado, acumulo 2 agulhas, uma não, deixo uma vaga e transporto as outras 2 para formar este buraquinho na diminuição, porque depois vai ser um enfeite colocado ali. Sempre a cada 2 carreiras. Então, transportei com o transportador de 3, levo para o lado, acumulo 2 agulhas. Essas 2 agulhas são acumuladas, uma em cima da outra. A terceira aqui não. Ficaram 2 agulhas vagas lá. Trago essas 2 da lateral e transporto apenas uma vez, formando um buraquinho ali. Tenho que continuar fazendo a lista. Faço diminuição novamente. Agora, eu elegi a lista branca, depois que eu fiz, para fazer uma diminuição maior. Ao invés de eu transportar apenas 2, eu vou transportar para 3. Todas as 3 agulhas que receberam ponto estão aqui. Então, forma uma diminuição maior. Mas não é uma diminuição de 3, porque eu preciso deixar um buraquinho. Elevo as 2 finais, tiro, transporto para a lateral. Então, eu fiz uma diminuição na lista branca, uma diminuição de 2 pontos. Assim como fazemos também em blusa de adulto, ou outros tamanhos, fazemos às vezes diminuição de 1, às vezes diminuição de 2, às vezes diminuição de 3. Porque eu tenho pontos a mais aqui, mas não o suficiente para fazer uma diminuição sempre de 2. Também tenho pontos aqui, não o suficiente para fazer apenas diminuição de 1, porque senão ela vai me deixar muito ponto na parte central das costas. Então, a cada 2 carreiras, eu vou diminuindo. Hora de 1 ponto, hora de 2. Na lista branca, eu elegi fazer diminuição maior, de 2 pontos.
Assim, fazendo a diminuição, ela vai fazendo um buraquinho na lateral. A diminuição em si fica bem para dentro. Com 44 carreiras, tiro com linha de outra cor. Primeira parte feita, fazemos a outra idêntica. E aqui nós temos os furinhos na cava. É uma cava raglan, que é mais fácil de fazer, mas também poderia ser manga reta, cava reta. Manga posta para criança pequena não fica muito bom, a não ser que faça bufante na parte de cima. Ok? Abertura atrás, porque vai receber acabamento e precisa entrar a cabeça. Fazemos a parte da frente igualmente. Eu fiz com listas. Caso não seja com listas que você vai fazer, ou um próximo modelo não seja com listas, fazer diminuições de tempos em tempos maior, não precisa ser na lista branca. Aqui foram 8 carreiras de verde e 2 de branca. Então, a cada 8 carreiras, a cada 4 diminuições, eu fazia uma maior. Caso não seja esse o efeito que você queira, faça todas as diminuições iguais. Fazendo a parte da frente, coloco 20 pontos, elevo 20 agulhas centrais aqui, já ajuda se for central. 0 marcador de carreiras. Sempre anota lá no teu caderno as indicações. Então, 44 carreiras de cava. Para na parte da frente também não ficar errando, ou num próximo modelo também não ficar com problemas de saber quantas carreiras são. (84) 84 carreiras do corpo, 0 marcador de carreiras novamente, e começo as diminuições, igual que nós fizemos nas costas. Com o transportador de 3 e de 2, vou fazer diminuições na lateral de 1 ponto. A cada 2 carreiras. Deixando esse espaçozinho, essa agulha vaga, formando um furinho ali. Nas costas foram 22 diminuições. Foi feito abertura na parte das costas, mas na frente eu não vou precisar abertura, eu vou precisar decote redondo. Então, quando chegar em 22 carreiras, eu começo a fazer o arredondado do decote. Continuo com as listas, continuo fazendo diminuições até lá. (22 carreiras, vamos começar o decote nessa frente aqui. Outros modelos pode ser até feito a abertura frontal, ao invés de nas costas, fazer na frente. É uma opção de modelo para modelo, você varia bastante. Eu vou precisar
dividir o trabalho aqui para ter uma base do decote e o arredondado. Quantas agulhas eu vou precisar diminuir? Para cava eu tenho 44 carreiras nas costas feitas. Aqui na frente eu comecei pela metade. Quantas ainda eu tenho para fazer? 22. Então, vou precisar de pontos para cava, para serem diminuídos na cava, e ainda pontos para serem feitos o arredondado. Então, eu conto 13 pontos que eu vou precisar para diminuição. E mais 6 pontos que eu vou precisar para o arredondado. O restante eu deixo em suspenso. Carro em suspenso também. Toda vez que eu venho com o carro para a esquerda, para o lado das agulhas que estão em suspenso, eu vou elevar uma agulha dessas 6 que eu preciso para o arredondadinho. Continuo fazendo diminuição. E listas. Último ponto a ser elevado no decote. Aqui eu não tenho pontos para fazer a diminuição com o transportador de 3, então uso o de 2. Novamente não tenho como fazer o transporte, então o furinho vai desaparecer nessa parte. Vou fazer apenas a diminuição sem o furinho. E aqui encerro com 2 agulhas apenas. Vou para a parte da esquerda e faço a mesma coisa. Agora, as listas, a carreira par, no caso, vai ficar com o carro à esquerda. As agulhas que eu preciso para as diminuições, então eram 13, mais 6 para o arredondadinho. Venho com o carro para o lado do decote, elevo. Faço diminuição também. Aqui terminou em 2 pontos. Acumulo um sobre o outro. Deixa eu pôr eles mais para cá. Acumulo um sobre o outro e teço uma carreira. Depois é só quebrar o fio e puxar. Eu tenho o arremate. Tanto de um lado quanto do outro, fazer que acabe em um ponto e puxar. Tirar do suspenso e passar uma carreira.
depois tirar com linha de outra cor. O redondinho da parte da frente é pequeno, é curto, porque temos a abertura na parte de trás. Agora, fazer as manguinhas. Coloco 44 pontos para cima e seleciono um sim, um não. Eu vou fazer uma barra dupla com 24 carreiras. Aqui, quem quiser fazer uma barra na frontura, também é uma opção. Quem quiser fazer uma barra dupla com todos os pontos, também é outra opção. Quem quiser fazer começando com um enroladinho por trás, começando com um remalhadinho por trás, também é outra opção. Então, são várias opções que se tem para fazer a manguinha, o punho da manguinha. Vou fazer ela uma regulagem bem apertada. Estava trabalhando na 6, agora vou para 4. Marcador de carreiras no 0. Faço 2 carreiras, erguendo. Coloco o pente para ir mais rápido. E um peso. Fecho a barra. Para fechar a barra, quando é um sim, um não, como no caso aqui, uma agulha trabalhou e a outra não, a laçada é sempre colocada na agulha vaga, que daí ela não forma um buraquinho logo após a barra. Faço 2 carreiras em regulagem mais alta do que a 6 e aumentos internos. Aumentei 8 pontos internamente. Isso já vai me dar uma manga um pouquinho mais larga logo após o punho. Na lateral, eu vou fazer aumentos a cada 8 carreiras, somente puxando a agulha que está na lateral abaixo do trabalho.
fazendo listinhas também na manga. Cuido, então, a cada 8 carreiras eu vou aumentar e a cada 8 carreiras eu vou fazer listas. Então, nem sempre vai coincidir o momento de fazer o aumento com o término de uma lista. Cuido sempre do marcador de carreira. Pelos meus cálculos, agora já termina a minha manga, o comprimento da manga. Porém, como eu estou fazendo listas, e fiz listas na cava também, das costas, da frente, eu preciso que essas listas que eu estou fazendo aqui na manga coincidam com a lista da cava das costas. Então, eu vou precisar acompanhar as listas. No mesmo momento em que eu comecei a fazer a diminuição aqui, eu tinha 4 carreiras depois, de verde, depois dessa listinha branca. Então, eu vou precisar fazer mais 4 carreiras. Isso porque a minha receita aqui é 8 por 2. 8 verde e 2 brancas. Em outro tipo de listas que sejam diferentes ou com mais cores, é preciso calcular desde o começo da minha manga quando e qual lista colocar para chegar nessa altura, quando dá o comprimento da manga, chegar na mesma conformação da parte das costas onde vai ser costurado, da parte da frente onde vai ser costurado, certo? Então, mesmo que ultrapasse um pouquinho, 4 carreiras não vai fazer diferença para mim aqui, porque criança cresce o braço também. Então, eu vou fazer mais 4 carreiras para então começar a diminuição. Deu para entender? Muito bom. Fazendo a diminuição, eu também tenho que ser o mesmo número de diminuições que já fiz nas costas. De um lado, foram 22. Do outro, 21. Onde fica a frente. Então, vou fazer uma simulação nesses pontos que eu tenho aqui na máquina. Vou fazer uma simulação de diminuições. Para ver em 22 diminuições o quanto de ponto que eu vou precisar ter e o quanto vai sobrar no meio dessa manga, porque também precisa ter uma quantia de pontos no meio. Então, 22 diminuições são esses pontos aqui. Conto 22 diminuições para cá também. Todos esses pontos aqui do centro é muito para minha manga em cima. Eu fazendo diminuições todas de um ponto, que eu contei aqui 22 pontos, então são 22 diminuições de um ponto. Sobra muito no meu centro, sobra muito no centro dessa manga. O que que eu faço? A mesma coisa que nós fizemos nas costas. Foram feitas diminuições de 2... Opa, lado errado. Foram feitas diminuições de 2 pontos, sempre na lista branca. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 diminuições. 4 diminuições de 2 pontos. Então, eu coloco mais 4 pontos para cá, 4 pontos para cá. Observo a quantia que ficou no centro. Já é bem mais aceitável essa quantia central de pontos para o alto da manga raglan. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas costas e na frente.
Vou diminuir na parte verde aqui, sempre de 1 ponto. E nessas listas, depois que eu fiz a lista, eu vou diminuir com 2 pontos. O furinho também vai precisar acontecer. Então, diminuo com o transportador de 3, deixando uma agulha vaga, mas eu diminuí apenas 1 ponto. Lado direito, a mesma coisa. Deixo 2 agulhas, pego o transportador de 3, puxo todas as agulhas para cima, descarto as agulhas lá, trago os pontos. 2 acumulam aqui, uma agulha com 1 ponto sozinho. Tenho 2 agulhas lá embaixo. Pego essas 2 com o transportador de 2 e trago para o lado. Diminuí e fiz um furinho. Diminuí apenas 1 ponto. Nova diminuição. A cada 2 carreiras eu faço a mesma coisa. Fiz 21 diminuições. Agora vou precisar fazer o elevadinho para a parte traseira. Levo o carro para a esquerda, divido metade dos meus pontos, divido a metade dos pontos, ponho em suspenso. Quando o carro vem para o lado do suspenso, ergo uma agulha. Faço mais uma diminuição, porque esta é a 22ª. Tiro do suspenso e trago o carro. Assim eu tenho os pontos com elevadinho para a parte traseira. Tiro com linha de outra cor. Faço a outra manga com o elevado para o outro lado. Eu vou fazer a outra manga e depois fazemos o acabamento juntos. Aqui vou fazer o acabamento primeiro na parte das costas, naquela abertura que nós fizemos nas costas. Dá para fazer inúmeros acabamentos. Eu escolhi fazer o remalhado por trás. Coloquei na máquina algumas agulhas, aqui eu tenho 21 agulhas levantadas. Estiquei a minha peça que ela caiba ali. Então, coloco as laçadas. Veja bem, eu tenho laçadas que formam de uma carreira, de 2 carreiras, né? Quando eu faço uma carreira para outra, eu tenho uma laçada aqui, uma laçada aqui, uma laçada aqui, e tenho o nozinho que forma, parecendo um nozinho, mas também pode ser pego esse nozinho ali quando eu estou colocando os pontos. Se eu precisar colocar para formar mais um ponto, para ela não ficar tão encolhida, porque acabamento encolhido não fica muito bom. Se eu precisar de mais alguma laçada e não tiver, eu pego esse nozinho também. Esclarecendo para quem me perguntou, se eu pego a laçada maior ou a menor, eu pego qualquer uma que eu precisar. Desde que não fique um trabalho muito esticado, nem muito encolhido. Ele precisa ser do tamanho exato que eu queira. Então, eu vou apanhando laçadas e pondo nas agulhas para formar pontos. Se de repente faltou, eu pego uma laçadinha nozinho. Aqui, por exemplo, eu vou pegar um nozinho. E depois, na agulha do lado, laçada normal. Aqui, nozinho também. Que daí eu fico com pontos de forma nem esticado demais
nem encolhido. Para quem estava com dúvidas também sobre o remalhado por trás, eu aproximei mais a câmera, espero que consiga pegar, visualizar melhor. Remalhador em mãos, agulhas com pontos para cima, elas estão, posso até fechar a palheta para ele não cair, caso tenha medo que ele caia, mas aqui ele não vai cair porque eu não deixo. Vou com o transportador por trás do trabalho. O fio está fora do carro. Eu estou com ele na mão. Apanho antes do meu trabalho. Apanho uma laçada no remalhador. Por baixo da primeira agulha, eu já enlaço o fio novamente, formando uma correntinha. Vou por baixo do remalhador, venho com ele para... Vou por baixo da agulha com o remalhador, venho com ele para cima, enlaço o fio, puxando, ele já faz uma correntinha, ele faz um ponto corrente ali. Pego todos, um na sequência do outro. A última laçada, coloco na última agulha, junto com o ponto que estava ali. Baixo todos, a correntinha está lá. Baixo os pontos que estavam aqui em cima, ponho o fio no carro e passo uma carreira. Aperto os dois partes ao mesmo tempo e venho com o carro para a direita. O fio ficou lá novamente para eu fazer o remalhado por trás. Puxo toda a malha para cima. Vou com o remalhador de novo, lá por trás. Enlaço primeiro. Por baixo da primeira agulha, passo o remalhador. E vou fazendo correntinhas. Fio no carro, mais uma carreira. Vou fazer a última carreira do remalhadinho. Esse remalhadinho por trás é muito eficiente, é um multiusos. Ele serve para muitos trabalhos, de barra a punho, acabamento, o que for que você esteja pensando em fazer, dá para fazer com ele. Inclusive, a parte de acabamento de bolso também é muito útil. Então, é bom aprender, treinar e fazer. Essa foi a última carreira de remalhadinho. Elevo a minha regulagem no carro e passo uma carreira. Essa regulagem alta vai me possibilitar fazer o remalhado daqui para lá sem que fique apertado. Se não, eu trago remalhando por final todos os pontos da esquerda para a direita também. Aqui eu vou sem fio. Chegando no final, quebro o fio, com o remalhador ainda dentro do ponto, é só puxar. Então, eu tenho um acabamento firme. Poderia ser feito aqui, caso eu quisesse, casas de botão também. Como eu vou pôr outro tipo de botão, prefiro não fazê-lo.
Para o acabamento das pernas, eu vou dividir aqui o meu trabalho bem no zero, que daí fica mais fácil para eu achar os pontos. Eu preciso ter a lateral já costurada. Então, costurei as mangas, já coloquei as mangas, costurei a lateral e já fiz o acabamento embaixo. Porém, o acabamento de baixo poderia ser feito depois que eu fizesse esse acabamento nas pernas. Então, é uma opção fazer um ou outro antes. Vou colocando todos os pontos, porque eu vou querer fazer um acabamento igual ou do punho da manga. Um acabamento um sim, um não. Mas primeiro eu coloco todas as laçadas, tanto de um lado da perna quanto do outro. As duas cavas têm o mesmo formato, a mesma quantia de pontos. Então, eu vou achar os pontos primeiro de um lado, vejo quantas agulhas deu, coloco a mesma coisa no lado de cá. Coloquei, então, as agulhas com ponto. Agora, eu vou selecionar um sim, um não, trazendo para cima e descartando o ponto. Porém, aqui na lateral, eu quero duas agulhas, tanto num lado quanto no outro. Então, eu descarto a terceira. Elevo primeiro e depois vou descartando. Ele não vai cair ponto, porque aqui não eram pontos, eram laçadas. Elevo primeiro. E depois vou descartando. 2 pontos também na outra lateral. Trago as agulhas para cima para essa carreira agora ser passada. Vou fazer na mesma regulagem que foi feito o punho da manga, na regulagem 4. Já deixo uma sobra de fio para costura. No início, faço 20 carreiras. E tiro com linha de outra cor. Como eu tinha regulagem baixa aqui, a linha de outra cor muitas vezes tem nó, muitas vezes é irregular. Então, já aumento a regulagem para tirar com linha de outra cor. A barrinha vai ser costurada embaixo, puxando esses fios da lista que nós tínhamos feito aqui, todos eles para dentro. Fios que não são necessários vão para dentro do acabamento. Uma agulha sem ponta de preferência. Aqui eu deixei esse pedacinho para fazer o acabamento embaixo. Onde eu peguei o ponto, pego a laçada, o ponto em cima. Fios para dentro. Quando eu tenho eles com um comprimento muito grande, eu corto. Sempre procuro
observar se não está entortando a barra, uma vez que aqui ela é um ponto vago, um ponto trabalhado. Então, esse é o ponto trabalhado que vai chegar até em cima. Se eu entortar o trabalho aqui, é de longe que se enxerga. O defeito enxerga com muito mais rapidez do que todo um trabalho bem feito. E assim eu vou fazendo em toda a perninha, até chegar no outro lado. Com esse fiapo que sobrou aqui, coloco na agulha de novo e faço a lateral. A lateral é um vai e vem. Por isso eu deixei 2 pontos. Deixa eu tirar só esse pedacinho aqui que tá incomodando. Eu deixei 2 pontos na lateral para fazer esse tipo de costura aqui e limpar a base da perninha. Fiz o vai e vem para um lado, agora eu volto uma carreira até embaixo e elimino o fio. Afirmo bem e coloco ele para dentro do acabamento também. Puxando ele aqui longe, dá para cortar. Então, faço todo o acabamento costurado assim e depois tiro a linha de outra cor. No outro lado eu já fiz também fios de limpeza. Então, fica limpo, sem aquelas emendas de uma lista para outra. O acabamento embaixo, tanto na frente quanto atrás, ele é firme para acertar o botão. Aqui vai ser um botão. E assim, foram postas 101 agulhas aqui para perna, mas com esse um sim, um não que nós fizemos, esse acabamento, ele fica mais justinho. E combina com a manga, o punhinho da manga. Temos ainda um acabamento superior, o do decote. Aí eu olho assim, nossa, mas quanto fio de outra cor, quanta coisa. Vamos fazer uma limpeza nesse fio de outra cor aqui para não atrapalhar na hora que eu estiver costurando o acabamento superior, que nós fizemos avulso. Como é que eu faço essa limpeza? Um fio na linha, um fio na agulha, um fio da cor do trabalho aqui. Eu vou passar por entre cada ponto aqui, para depois tirar a barra limpa. Comecei de um lado, não faço nó, nem deixo ele muito curto. Tiro a barra limpa do lado de cá. Todos os pontos estão dentro desse fio. Vou fazendo na manga, na frente, na outra manga e no outro pedacinho de costas. Acabamento superior. Coloquei 70 pontos na máquina. Vou fazer o começo rápido. Inicio com linha de outra cor. Faço uma carreira. Já coloco o pente, apanhando todas as laçadas e coloco um peso. Chamo para cima as agulhas que estavam atrás.
tecendo algumas carreiras. A malha desse macacãozinho foi feito na 6. Aqui eu vou fazer na regulagem 5 o acabamento de cima. Sete carreiras, uma regulagem alta para marcar. Volto a regulagem 5 e faço mais 7 carreiras. Tiro com sobra de fio para costura. Novamente, linha de outra cor. Esse é um falso tubular. É um acabamento que se faz somente em máquina, mas que é imitando o tubular. Agora é hora de colocar na peça. Com a sobra de fio que nós deixamos, tanto de um lado quanto do outro, eu vou fechar esse acabamento na lateral. Esse modelo, porque eu preciso aqui que ele esteja fechado já. E vai me ajudar na hora de colocar na peça. Então, faço uma carreira de vai e vem com o fio, costurando a parte lateral. Deixo o fio ali porque ele vai me ajudar depois para a costura da peça. No outro lado, fecho também. Então, eu tenho as duas pontas fechadas. Agora, eu vou para a parte da blusa, para a parte do macacãozinho, e encaixo com um alfinete. Eu vou segurar essa parte. Eu vou prender na barra limpa, mas o alfinete vai ser tirado. Só vou prender para eu ter firmeza num lado e depois no outro lado. Divido esse acabamento pela metade e já coloco um alfinete também na frente. Como a parte do acabamento é menor que a parte do decote, eu preciso acomodar ali. Se fosse do mesmo tamanho, ele ia ficar bem grandão. Isso não fica bom, porque é um acabamento para segurar mais apertadinho a parte do decote. Não afogar, mas mais apertadinho a parte do decote. Aqui encaixam mangas, frente, costas, então precisa ser bem alfinetado. Mesma coisa para esse lado.
Então, eu já tenho uma ideia de que vai caber o meu acabamento ali. Quero mais segurança, ao invés do alfinete, faço um alinhavo na parte do acabamento, na parte da barra limpa, desse fio de outra cor. Faço só um alinhavo, porque nós vamos tirar ela depois, um alinhavo grosseiro, um alinhavo por cima. Eu não vou fazer isso, porque eu já tenho um pouquinho mais de pressa, então eu vou direto para costura. Alguém me pediu que tem dificuldade em achar o ponto. Quando tira a barra limpa, né, quando tira a barra limpa, aproveita e coloca uma cor contrastante. Se eu tenho verde aqui, não vou colocar uma barra limpa que seja muito próxima para eu ter dificuldade de achar. Então, eu coloquei uma branca. Tirei o primeiro alfinete, que já estava aqui me incomodando. Engato no primeiro ponto. Então, fio na agulha, o mesmo fio que eu já tinha lá dentro, terminado a lateral, aproveito ele mesmo. Coloco bem no cantinho, porque aqui eu tenho um acabamento firme já feito. Entrei, volto com o ponto para trás. Eu vou trocar. Troquei de agulha para uma agulha com pontas. Venho com a agulha para cima, dentro do ponto. Qual é o ponto? Esse ponto, ele tem uma curvatura. Eu não vou naquele ponto branquinho, eu vou nesse ponto aqui, na curvatura para baixo. É esse o ponto verde, não o entremeio. É o ponto verde. Tenho dúvidas? Experimento soltar o ponto aqui em cima para ver qual é o ponto que corre. É este aqui. Então, é nele que eu entro com a agulha para pegar. Se estiver costurando na remalhadeira, como é o que eu costumo fazer, é essa laçada do ponto ali que se pega também. Então, aonde eu entro? Tenho o entremeio e tenho o ponto. Se eu estou muito distante, eu posso pegar o entremeio, mas eu tenho que pegar o ponto também. Volto para trás. É um ponto atrás esse. Pego no ponto de trás, venho para o ponto da frente, dando uma firmeza. Não posso deixar ele muito folgado, porque senão ele enxerga de longe aqui costura que foi feita. Saí do ponto aqui do meio, volto lá para o ponto de trás, venho por baixo, olha, a agulha passa por trás, venho por baixo e entro no ponto da frente. Vou para o ponto de trás, venho para o ponto da frente. Vou para o de trás, venho para o da frente. Saí do meio, vou para o de trás, venho para o da frente. Então, eu vou fazendo um ponto, acompanhando todos os pontos que eu vou precisar que estejam pegos. Vou para o de trás, venho para o da frente. Assim, até onde der a minha linha. Vou fazendo, acomodando todo esse decote. Desse lado eu vou fazer dessa forma. Depois, a parte de dentro, eu volto e mostramos como fazer de novo.
Dá para perceber aqui a perninha, dá para perceber aqui qual é o ponto, porque é ele que forma uma laçadinha verde por baixo, para o lado da barra limpa. Olha, se eu colocar aqui, vai sair fora do ponto. Eu saí do ponto do meio, fui para o de trás, coloquei no meio do ponto de trás. Agora, para onde eu vou? Onde eu coloco a agulha para ela subir? Nesse ponto de cá. Então, coloco a agulha para trás e venho para o ponto de cá. Porque é ele que tem essa laçadinha verde aqui, ó. Essa é a voltinha do ponto que vem para o lado da barra limpa. É esse o ponto mesmo que tem que ser pego para costura. Porque quando eu solto a barra limpa, eu tiro a barra limpa, é esse o ponto que precisa estar costurado. O dedo por trás me ajuda a dar uma firmeza no trabalho e eu pegar o trabalho mesmo, não somente costurar o acabamento, mas prender na peça de trás. Quando o alfinete está incomodando, já vou tirando. Saí do meio, volto para o ponto de trás, venho para o ponto da frente. Dá para perceber ali onde é a voltinha? Esse é o ponto. Olha a voltinha aqui. Agora, a minha linha está muito curta, eu já deixo ela para dentro. Apanhando uma nova linha, eu pego novamente esses dois pontos que estavam feitos. Infelizmente, essa aqui não é a barra limpa que sai. Essa foi a que foi iniciada, então eu só vou tirar depois que eu acabar todo o acabamento, toda a costura do acabamento desse lado. E assim eu vou fazendo a costura em cima, por esse lado, até chegar no final. Costurado todo o primeiro lado, que é o lado da frente sempre, é o lado do direito sempre, poderia ser tirada a barra limpa, ou deixado para tirar a barra limpa depois. Aqui, como é a primeira barra limpa que nós fizemos, aqui foi o início do trabalho, eu não posso simplesmente desmanchar, porque ela não tem o começo para desmanchar. Eu preciso cortar e puxar o fio. Então, eu vejo o meu trabalho costurado ali. Então, de tempos em tempos, cortar a barra limpa, não o trabalho, né? Depois que cortou, é só puxar que ele solta. Tirado a primeira barra limpa, eu tenho já o trabalho com cara de trabalho bem feito, porque nenhum ponto foi deixado de apanhar, todos eles foram costurados e estão presos. Agora eu vou para o lado avesso para fazer o restante do acabamento. No avesso eu vejo as partes que eu encobri, que eu puxei para dentro.
na hora que eu estava costurando a frente, parte do direito. Fiapos, nós, coisas do gênero precisam ser deixadas para dentro desse acabamento. Coloco um fio comprido na minha agulha, ou o fio que tinha sido deixado aqui, e vou apanhando essa costura que nós fizemos, que foi feita desse lado direito. Ela sobrou aqui no avesso uns certos pontos atrás, essas laçadas grandes aqui do ponto atrás. É nessas que eu vou firmar o ponto pelo lado avesso. Então, coloco a agulha e vou fazer um caseado. Deixa eu cortar esses fios aqui, que estão muito grandes. Passo a agulha nesse fio que foi dado o ponto atrás, coloco no ponto mesmo, passo o fio que estava na agulha por trás dessa agulha e ela me dá um caseado. Isso me deixa um ponto firme, flexível, mas não frouxo. Então, apanhei o ponto ali em cima, passo o fio da agulha por trás dele e puxo. Ele forma o ponto caseado. Eu vou fechando, porque eu também não quero que essa parte que eu estou costurando agora entorte. Então, de repente, eu começo a espichar, espichar e entorto ela assim, acabou-se a presença do meu trabalho. Ela precisa seguir reta. Então, tendo cuidado de encaixar todos os problemas ali para dentro, apanho a costura do ponto atrás, passo no ponto, enlaço com o fio da agulha e puxo. Caso esteja entortando, o acabamento de dentro esteja entortando, não ficando retinho, o que dá para fazer? Desmanchar, né, até ele começar a ficar reto de novo. E sempre observando de 2 em 2 pontos ou 3 em 3 pontos, qual é o lugar dele encaixar. Então, esse vai ser o meu próximo ponto. Vou aqui para o direito, deixa eu achar ele aqui. Vou aqui para o direito, faço o caminho dele, introduzo a agulha aqui no direito. Onde é o lugar dele entrar? Onde é o lugar de eu pegar a agulha aqui e apanhar ele lá, passando o fio por fora, por trás da agulha, que daí o trabalho fica retinho. Tenho dúvidas? O próximo não tem o que errar, porque ele é vizinho dele. Então, ele está mais ou menos aqui. Tenho dúvidas se está entortando ou não? Pego novamente. Esse é o ponto que eu vou verificar. Faço o caminho dele, introduzo lá. Onde é que ele tem que... Eu tenho que pegar a agulha aqui para costurar ele. Às vezes, esse trabalho parece repetitivo, mas já imaginou você chegar lá no final do acabamento, já terminando o acabamento, e perceber que ele está torto? Que desespero vai dar? Ter que desmanchar tudo é difícil, é aborrecido. Então, de tempos em tempos, faz a verificação, que daí não tem o que errar, para que o trabalho fique retinho, tanto no direito, né, não pode ficar torto, quanto no lado avesso. Porque a cliente, quando vai receber a peça, ela também olha o avesso. Então,
Observa esses detalhes enquanto está trabalhando. Cheguei no final. Antes de tirar o ponto ali, tiro a barra limpa. Antes de terminar o acabamento desse fio que sobrou, tiro a barra limpa, porque às vezes eu não consigo visualizar bem a extremidade se ainda tenho fios de outra cor ali passando. E também aconteceu um acidente aqui. Eu costurei acidentalmente um pedacinho da minha barra limpa quando eu fiz o lado de dentro. Perdão, o lado de fora. O lado do direito. Então, tenho que tirar isso com cuidado para não acabar arrebentando minha costura na frente. Não tem nenhum problema na ponta. Todos os fios estão para dentro. Agora, arrematei. Coloco o restante desse fio que eu estava na agulha para dentro. Levo ele longe e corto. Assim ele fica lá dentro trancadinho. Fios de outra cor aqui ainda. Terminando. Costura pelo lado de fora, pelo lado do direito do nosso trabalho. Costura pelo lado interno. Aquele caseado que foi dado, ele cede, mas não estica a ponto de ficar aparecendo bastante. E ao mesmo tempo ele é firme. Ele não estoura e ao mesmo tempo é firme. Agora a questão aqui é colocar botões. Desse eu só tenho em branco, eu não tenho desse tom de verde, então é preferível colocar um em branco. Também tenho a opção de colocar esse tipo de botão aqui. Que ele tem, é um botãozinho de pressão. Caiu outra parte. É um botãozinho de pressão que é costurado. Não é preso com máquina, aquelas máquinas de forrar botão. E ele também firma bem. Só que eu só tenho em amarelinho e rosa, desse tamanho maior. É um botãozinho grande. Existem os pequenos, menorzinho dele. Mas muito pequeno para um trabalho assim é arriscado não segurar, porque aqui foi usada a malha, aqui foi usada a linha lã cristal. Então, o ponto é mais folgado do que uma industrial. E costuras assim, muito juntas, podem não segurar o botão na hora do abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, principalmente na perninha, no entrepernas. Então, a opção aqui para mim é esse botão posto em máquina de forrar botão. Então, eu vou colocar esses botões. Tanto na parte traseira, que eu ainda tenho que acabar, tanto na parte traseira, aqui vai ser somente um botãozinho bem no acabamento do decote, e aqui embaixo, no entrepernas. A dúvida de algumas pessoas é para que lado que vai o botão. Vem a parte de trás para a frente, pelo menos é assim que eu costumo colocar. Se você quiser colocar ao contrário, também não faz diferença nenhuma, desde que esteja bem preso. Para esse tipo de botão, eu preciso ter um acabamento firme, que é o que nós fizemos aqui. Esse remalhado por trás, ele dá um acabamento bem firme. Se não fosse esse, não daria para pôr, porque o botão também perde a segurança dele. Aqui eu vou pôr um no meio e um em cada acabamento. Então, 3 botões na parte de baixo e um botão no decote. Se alguém gosta de bordado, bordar a malha mesmo, aqui também caberia um bordado bem bonitinho, acompanhando o ponto da malha. Eu já mostrei num vídeo como fazer bordados em malha assim, com a agulha, fica um mimo. Valoriza também o teu
trabalho. Eu vou pôr o botão e daí já mostro o trabalho pronto para vocês. E aqui o nosso macaquinho sem pernas, depois de pronto. Botãozinho atrás, um botão já é o suficiente para segurar no decote fechado. Embaixo, 3 botões é mais do que o suficiente para fechar e abrir. Facilita a hora da troca da fralda, que a criança não fica toda ela sem roupa. Você só abre, troca e daí já fecha. Esse é um modelo bastante interessante para inverno, que seja com mangas. Mas para verão também pode ser adaptado. Ao invés de fazer cava raglan como esse, fazer ele reto, manguinha reta, e pôr o acabamento só reto. A abertura nós fizemos atrás curtinha. Também dá para fazer a abertura mais comprida, caso a criança tenha mais dificuldade de vestir. Aqui foi feita a abertura atrás, mas também nada impede de que a abertura seja frontal. Ou na cava, numa das cavas, né, no lado da frente, quando feita assim em cava raglan. Ok? Então, nosso trabalho para hoje é esse macaquinho sem pernas, também chamado de body. Como esse nome não é da nossa nomenclatura, pelo menos na brasileira, ele pode ser mal interpretado. Então, eu chamo de macaquinho sem pernas. Feito em lã, apenas na máquina. Me pedem a medida ou o tamanho, para que idade serve. Idade é um parâmetro bem difícil de colocar como medida, porque existem crianças de todo tamanho. Então, vou dar medidas. Esse deu 26, num lado significa 52 centímetros de quadril. Isso é para uma criança que ainda usa fraldas. Essa menina tem 3 meses, não significa que toda criança de 3 meses vai ter essa medida de 52 centímetros de largura. Ela tem 18 centímetros de manga. Manga eu meço embaixo. Na verdade, a mãe trouxe 18 centímetros. Na verdade, a mãe trouxe uma peça em malha para medida. Eu não tirei a medida na criança. E tem 42 centímetros de comprimento. 52 centímetros de quadril, 42 de comprimento e 18 de mangas. Essa menina tem 3 meses, mas a mãe não quer que uma roupa sirva apenas uma semana. Então, eu fiz um pouquinho maior, servindo até para uns 6 meses, acredito eu, nessa criança aqui. Porque existem crianças mais gorduchinhas e mais mirradinhas. Então, cada um, primeiro, mede uma peça de roupa que sirva na criança, para daí você criar em cima, ou aumentar ou diminuir a medida. Outra coisa importante também é pesar as peças que você faz. Aqui numa balança digital dessas de cozinha, esse macacãozinho sem pernas, ou macaquinho sem pernas, deu 98 gramas. Confere umas 120 gramas se você for fazer para não faltar, nesse tamanho aqui. Também ajuda a anotar no caderno, naquele caderno que costumam colocar quantia de pontos, quantia de carreiras, tipo de lã, regulagem. Também coloca a quantia o peso, quantos gramas foi usado na peça. Você fez esse daqui, anota no caderninho, que numa próxima você tem, além de facilitar para você, pegou de repente um cone assim, será que dá, será que não dá para fazer uma peça dessas? Pesa o cone, confere as medidas, sempre coloca uma sobra no peso. É melhor sobrar um pouquinho da lã do que faltar para fazer a tua peça. Então, anota também isso nas tuas anotações no caderno. Esse vídeo foi longo, mas durante ele eu dou a medida
a regulagem que foi usado, quantia de pontos, tamanho que foi feita a peça, e isso tudo dá para ter uma ideia, mas quem vai fazer a peça para você é você mesma. Então, tendo anotado, acompanhou o vídeo, anotou como uma referência, faz uma peça, quando a cliente pede, você já tem ideia de como fazer. Ok? Nossa ideia para hoje, então, é esse macaquinho sem pernas. Bom trabalho!